Então, um dos pontos que a gente quer discutir foi uma recente nota técnica do nosso Conselho Nacional de Justiça que provocou o debate em torno da questão dos leitos, ou seja, como nós podemos trabalhar os leitos de oferta ao Sistema Único de Saúde, de maneira que a gente tenha uma coordenação organizada e que a gente possa, quando eu falo a gente, é o poder público, é a sociedade, são os prestadores públicos e privados, como essa rede toda pode se organizar para oferecer o máximo de leitos para que a gente não assista colapsos terríveis, lamentáveis, que a gente tem visto aí por todo o mundo. A gente não quer definitivamente que essa história se repita no Brasil. E para esse tema, o doutor Elton, sem dúvida, vai ser um dos nossos principais atores para debater conosco, Elis. Muito obrigada, Kátia. Então, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está fazendo esse Integra Saúde, né, em função da pandemia do coronavírus, desse modo, totalmente virtual. E nessa primeira temporada, a gente vai fazer, então, 4 temas, todas as quintas-feiras, aqui no canal da Federaçantas. Eu vou chamar, então, agora o doutor Eufane para fazer a palestra, então, sobre fila única de UTIs. Boa noite, doutor. Boa noite, Elis. Obrigado. Obrigada, Kátia, pelo convite novamente. Eu vou falar um pouco aqui o porquê a base na qual essa resolução do Conselho Nacional de Justiça foi escrita, né? Isso tem uma base de resposta, olhando como é feito o modelo de resposta às situações de catástrofes ou de pandemia. Quando eu tenho uma situação de emergência sanitária, né? Depois eu coloco aqui os slides, que é o caso que nós estamos vivendo, eu tenho que partir do pressuposto de que eu vou ter sempre uma demanda acima da minha capacidade de resposta. Tá? Então, especificamente a situação do coronavírus, e desde o início, quando isso ocorreu em Wuhan, o que acontecia? Foi observado que quase 80% a 82% dos casos eram casos que praticamente eram casos leves e casos assintomáticos. Em torno de 18% a 20% das pessoas precisavam de internação e dessa quantidade de pessoas, em torno de 4% a 5% iam precisar de terapia intensiva. Tá? Então, desde o início ficou estabelecido que o grande risco dessa doença é uma doença que estava extremamente... ela sobrecarregava muito o sistema de saúde. Né? E, a partir daí, a opção pelo afastamento social, que foi feito desde o início, foi no sentido de tentar preservar o sistema de saúde, e isso a gente viu posteriormente que era extremamente necessário. Tá? Então, como eu coloquei, toda crise tem uma desproporção trágica entre uma questão de necessidade de recurso para responder essa crise. E aí, o que se desenha é que, normalmente, eu tenho um impacto, ou seja, eu tenho o início da transmissão, e aqui no Brasil, de uma forma quase que importada, né? Começou nas grandes capitais, onde eu tinha chegada de aviões e tudo mais. Posteriormente, isso vem caminhando para o interior, ou seja, essa epidemia é uma epidemia que seguiu muito, principalmente o transporte, né? Então, primeiro o transporte aéreo, de onde ela veio de fora, e posteriormente, hoje a gente está vendo aqui o espraiamento pelo interior que está vindo em cima do transporte, principalmente o transporte rodoviário. Então, o que a gente tenta colocar, e está lá na resolução do Conselho Nacional de Justiça? Eu tenho, normalmente, uma proporção, que é uma fórmula que a gente chama que o dano de uma situação dessa vai depender da agressão, tá? E essa agressão vem desde a virulência, no caso dessa doença, é uma doença muito virulenta, ela tem uma capacidade de disseminação muito rápida, vezes a vulnerabilidade, que a gente chama, ou seja, desde se a população é mais idosa, se existe uma série de riscos populacionais, se eu tenho, por exemplo, pessoas convivendo de uma forma muito próxima, né, cidades que têm uma concentração maior de pessoas, menos a minha capacidade de contingência.
Tá? A capacidade de contingência é exatamente a capacidade de eu mobilizar recursos para responder a essa pandemia. E aí, esse processo vai se dar dentro de uma linha de tempo, né, que a gente ainda não sabe bem aonde termina, né, no caso dessa doença. Eu tenho, então, uma taxa de ataque, eu vou tendo uma desproporção entre uma série de necessidades e em cima da demanda. A ideia do afastamento é exatamente para eu achatar o que a gente chama de curva de entrada, ou seja, diminuir o número de pessoas entrando nos hospitais e aí especificamente nos leitos de terapia intensiva. Mas durante a evolução dessa doença, eu vou ter uma série de necessidades que podem estar esgotando. Como a gente vai colocar para vocês, a gente precisa gerenciar essas necessidades quase que diariamente durante a pandemia, tá? E a primeira premissa que a gente parte numa crise é que a capacidade que eu tenho, por exemplo, os hospitais que eu tenho, que estão aí no dia a dia, eles têm uma capacidade de expansão de resposta. Isso é baseado, naturalmente, em metodologias, né? Então, em geral, um hospital consegue expandir em torno de 20% da sua capacidade, tá? Quando ele tem um plano bem desenhado, quando ele tem uma capacidade de trabalhar a gestão em cima disso. Mas eu tenho alguma limitação, principalmente em leitos de terapia intensiva. Os leitos de terapia intensiva, entendendo como o leito está lá na resolução do conselho, uma série de coisas, não só, por exemplo, o ventilador mecânico, mas o leito, ele primeiro, o espaço, eu tenho que ter um espaço adequado, né? Eu tenho que ter oxigênio, tem que ser uma série de coisas, mas eu tenho que ter uma equipe, que seja uma equipe adequada, eu tenho que ter equipamentos, né? E no caso, para a proteção da equipe, que a gente viu que é um fator crítico dessa doença, que é o que a gente chama de equipamentos de proteção individual para a proteção dessa equipe. Senão a equipe ela começa a ser contaminada, isso aconteceu em alguns países, tem acontecido no Brasil, e aí eu vou perdendo a equipe. Tá? Então, essa situação específica é uma situação que exige proteção muito grande da equipe. Então, não adianta eu ter o leito de terapia intensiva se eu não tiver todo esse conjunto de coisas. Tá? E dentro de um princípio de resposta a situações desse tipo, a gente inverte o sistema novamente, né? Se o sistema vinha trabalhando muito com a atenção primária, no caso de uma situação como essa, eu preciso voltar-me novamente para os grandes hospitais. Então, a chave da resposta dessa crise, ela está principalmente na utilização de recursos hospitalares. Se faltar, e é o que a Kátia colocou, se faltar o recurso hospitalar e especificamente o recurso de terapia intensiva, nesta crise, eu vou ter um aumento de mortalidade. Tá? Então, todo o processo de gestão dessa crise é no sentido de proteger os grandes hospitais. Se eu puder tirar as pessoas que não necessitam do hospital neste momento ou adiar alguma coisa para que o hospital seja bem utilizado, melhor utilizado, essa é a chave da gestão dessa crise. Tá? Baseado nisso, a gente fez uma série de recomendações, né? Primeiro para o Ministério da Saúde, um projeto que a gente faz no Sírio-Libanês, e posteriormente agora atuando na parceria do Grupo Itaú com uma série de pessoas que chama Todos pela Saúde. A gente recomenda, isso foi visto lá no Conselho Nacional de Justiça, que a primeira resposta dessa epidemia ela tem que ser usando os recursos que eu tenho. Tá? Então, necessariamente, eu tinha que expandir os recursos hospitalares que existem. Tá? Então, antes de eu tomar qualquer atitude de expansão, isso seria um segundo momento, eu preciso utilizar muito bem e melhor os recursos já existentes. Tá? A partir disso, eu tenho que ver qual a minha capacidade de expansão, por exemplo, de terapia intensiva, qual a minha capacidade de expansão de leitos. Por quê? Porque isso tem digamos assim, é um critério de economicidade, inclusive. Tá? Se eu tenho um hospital que tem uma capacidade de expansão, é melhor eu usá-lo primeiro do que criar algo novo. Tá? Num segundo momento, digamos assim, no esgotamento desse recurso existente e dessa capacidade de expansão do recurso existente, eu vou partir para novas
digamos assim, para a incorporação de novos recursos dentro do meu sistema de saúde. E aqui estamos falando claramente recursos hospitalares. Tá? Então, quando eu vou expandir, eu vou ter que tomar algumas decisões. A primeira, eu posso usar estruturas que já existem, tá? Estruturas, por exemplo, pegar partes de algum hospital que não está sendo utilizada naquele momento e expandir, criar novos leitos ou novos leitos de terapia intensiva, tá? Essa é uma opção que a gente considera a melhor opção, tá? Que seria aumentar a capacidade dos hospitais através de incorporação de novos recursos humanos, recursos pré-existentes. A segunda opção, na nossa opção também que a gente colocou e que o Conselho colocou lá na resolução, seria a discussão de incorporação de leitos do setor privado. Tá? Mas isso dentro de um processo de negociação. Tá? Então, o gestor ele deveria se antecipar e negociar. Por que isso tem muito mais vantagem? Porque se eu estou comprando o serviço de um hospital privado, eu estou comprando o serviço inteiro. Inclusive a experiência, por exemplo, da equipe de terapia intensiva, que faz diferença nessa doença. Né? A gente tem percebido que a mortalidade aumenta se eu tenho inexperiência na equipe que vai atender esses pacientes mais graves. E, por último, eu vou expandir com estruturas temporárias. Tá? As estruturas temporárias, que são chamadas aqui no Brasil de hospitais de campanha, eles podem ser utilizados desde que eu esgote todos esses recursos anteriormente. Essa seria uma ideia de mais racionalidade na resposta à crise. Né? A gente sabe que houve uma série de expansões de hospitais que a gente chama de estruturas temporárias, até talvez por uma certa imaturidade na gestão, mas o que a resolução do Conselho foi exatamente no sentido de dar uma racionalidade e uma sequência racional nessa resposta. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que incorporar equipes novas nessas estruturas. Segundo, que o custo dessas estruturas, a gente tem observado, né, um levantamento recente que o Ministério da Saúde fez, ele fica quase que o dobro de eu utilizar recursos que já existiam. Tá? Então, a gente tem visto que esses recursos, e pior, né, esses recursos temporários, eles não viram legado. Tá? Eles vão ser desmontados depois dessa crise. Então, se a gente tiver que ter uma racionalidade, o ideal é isso. Agora, por que isso é interessante? Porque, na hora em que eu vou avaliar a disponibilidade de leitos, principalmente de terapia intensiva, eu tenho, por exemplo, em São Paulo, o número de leitos de terapia intensiva privados é quase que o mesmo número do público e um pouco até maior. Então, não tem sentido, né? Não tem sentido nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista de resposta, eu não utilizar esse recurso. No momento, inclusive, que alguns hospitais estão com uma taxa de ocupação mais baixa. O que tem que ser feito é exatamente uma negociação para que isso seja feito de uma forma correta, né? Tanto para os dois lados. Tá? Então, essa é um pouco o mote dessa resolução do Conselho Nacional. E foi um pouco isso que foi tentado se fazer, ou seja, dar normas para que eu não tenha judicialização de uma forma equivocada, mas, ao mesmo tempo, também que eu tenha algum norte para que para que eu possa ter uma resposta sanitária adequada usando recursos que já existem e que têm praticamente tudo o que a gente chama, do que a gente colocou, inclusive, que são o que a gente chama de gerenciamento dos 3 S, tá? Que é espaço, equipamento e equipe. Tá? Se eu tiver essas 3 coisas, eu tenho a terapia intensiva. A gente colocou o EPI também, né? Porque o EPI ele é uma proteção fundamental durante essa pandemia. Tá? Ok. Doutor Elfani, desculpa, acabei te interrompendo, né? Eu gostaria de chamar a Kátia. Tem uma consideração a fazer, Kátia? Doutor Elfani, eu até aproveitando, né, a sua fala, eu acho que o Tadahiro pode nos ajudar muito também. Eu acho que fazer uma interlocução com ele agora, principalmente para o nosso público, né,
da gestão pública e também do Poder Judiciário, Ministério Público, chamar atenção para algumas coisas aqui extremamente importantes, porque o CNJ fala do seguinte, ele fala desse documento, né, e vamos lembrar que o CNJ aqui não está determinando que seja assim, né, é uma recomendação a fim de orientar, e essa foi, desde 2010, a verdadeira intenção do CNJ, que é promover esse debate aprofundado da área da saúde, não com vistas propriamente a evitar a judicialização, mas é de que todos nós tenhamos um debate prévio para que, se a judicialização acontecer, todo mundo tenha esgotado, né, essa capacidade do diálogo, da tentativa de mediação. E o doutor Tadahiro tem uma grande experiência, né, com a gestão pública, principalmente na orientação das secretarias municipais de saúde, enfim, é realmente uma expertise muito interessante para a gente. E o que eu acho que foi um grande recado do CNJ? O CNJ disse o seguinte: gestores públicos, pensem no legado dessa pandemia, né? Não pensem só nessa tragédia, nessa catástrofe que ela está gerando. Pense que os recursos públicos são finitos, né? Ainda mais com toda essa queda de arrecadação, da paralisação das atividades econômicas que o nosso país vem sofrendo. Então, gaste com prudência os recursos públicos. Porque se a gente ainda estivesse falando de um cenário em que o gasto público é o limite, né? Se fosse possível pensar assim, talvez a gente pudesse realmente duplicar, triplicar estruturas sem pensar realmente no futuro. Mas o que acontece é que muitos desses gastos, se não são feitos de maneira coordenada, estruturada, com planejamento, mesmo que urgente, que agora o gestor público tem que aprender a fazer planejamento urgente, né? E se isso não acontece, imagine só, se gastou 100 milhões no hospital de campanha, e vamos imaginar que esse estudo prévio que o doutor Elfani comentou não foi feito, e aquela estrutura depois fique com 15% de taxa de ocupação e depois não tenha relevância nenhuma para o sistema pós-pandemia. Ou seja, não estamos dizendo que o esforço foi vão, mas nós podemos ter aí, em tese, um desperdício enorme de recursos públicos. Lembrando que nós estamos em tempos difíceis e que pós-pandemia nós vamos ter uma demanda reprimida em serviços de saúde, agravamento de doenças crônicas, porque as pessoas não estão buscando os hospitais, teremos aí uma busca acelerada, né, em função aí de procedimentos eletivos que não estão acontecendo agora. Então, essa possível enxurrada de dinheiro que está acontecendo hoje na área da saúde tem que ser gasto de maneira adequada e com a gestão altamente pautada nos princípios de economicidade e de eficiência. Doutor Tadahiro, eu queria muito que o senhor fizesse um comentário dessa minha fala, e ainda lembrando o seguinte, que é outro problema que a gente tem percebido. Às vezes se identificam inúmeros prestadores, mas não se trabalhou essa coordenação dos leitos, porque o SUS pensar o SUS, mais do que nunca agora, não no esforço apenas municipal, mas vamos pensar o SUS de uma maneira coordenada, compartilhando este comando para que esses leitos sejam coordenados através de um gabinete de crise, né? E acho que depois o Elfani pode comentar um pouquinho para a gente desses gabinetes de crise, porque não adianta criar gabinete de crise só de enfeite no papel. Gabinete de crise é para tomar a decisão, é para conduzir as matérias, né? Tadahiro, comenta um pouquinho para nós como você vê, como é a sua preocupação em relação a essa situação desses gastos públicos em momento de pandemia. Será que essa ideia de fazer com que nenhum gestor público depois responda, a não ser em caso de dolo, vai colar, Tadahiro? Boa noite, doutora Kátia, doutor Elfani, Elis. Doutora Kátia, diante da fala do doutor Elfani, a sua, eu acho que só vem confirmar e ratificar uma frase que eu, pessoalmente, tenho utilizado sempre, que eu acho que reproduz essa pandemia, não só na questão sanitária, mas nas relações sociais, econômicas. Nós estamos na contemporaneidade da provisoriedade. E nessa linha, é impossível falar em legado, como você disse, no que é provisório. É a mesma lógica que o doutor Elfani falou com toda a propriedade do mundo, que, ao invés, às vezes, de eu procurar atender questões que são pontuais, sem fazer qualquer crítica a qualquer hospital aqui de campanha, se eu não parar, não identificar o que eu tenho de capacidade instalada
Porque investir na capacidade instalada é dar continuidade no que já pré-existe. E aí a questão do custo, aqui se a gente for até simplista, se eu for utilizar princípio de física, é mais fácil continuar o movimento do que iniciar um movimento novo. Então, às vezes, essa própria discussão em relação à situação emergencial, porque tudo é emergente. Na nossa área, né, Kátia, especificamente, tem um termo até novo para os advogados, que é o tal do direito provisório. Do direito, tudo está existindo de acordo com a pandemia. É um prazo indeterminado, mas todo mundo fala que um dia vai acabar. Então, nessas lógicas, quando a gente pensa em você, com essa vivência aí na administração pública, né, também, tanto dentro como fora, a dificuldade muito é isto. Qual que é a efetividade desse gasto? Qual que é essa qualidade do gasto? Eu tenho visto também algumas outras discussões, doutor Elfani, acho que é a pessoa bem habilitada para nos falar também, é a questão que já me perguntaram muito, e como é que vai ser a regulação desses leitos? O gestor, ele passa e contrata o leito como particular ou usa uma figura que eu estou assim até assustado e preocupado, a tal da requisição administrativa. É lógico eu tirar um leito de UTI do privado para eu usar no público, sendo que os dois vão ser para a mesma finalidade? Isso é resolutivo, isso é lógico, isso é inteligente. Às vezes, infelizmente, nessa situação pontual, eu costumo falar, eu acho que pela primeira vez, nós como os brasileiros, nós estamos entendendo e vendo uma coisa que a gente sempre reclama, que o Estado foi feito por bem comum, mas nós nunca ouvimos o Estado fazer o bem comum. São nessas horas, nessas situações de pandemia, situações críticas de guerra, que graças a Deus não é o caso, apesar de alguns fazerem essa equiparação, que o Estado tem que dar um passo à frente e, às vezes, trazer para si essa gestão. A minha pergunta, Kátia, você deve lembrar que nós já discutimos isso bastante, até quando são feitas intervenções em hospitais, eu usei sempre uma figura muito icônica. Se um avião está caindo, o piloto está desmaiado, eu tiro o piloto do assento e tento eu pilotar, que não conheço, ou eu tento fazer o piloto acordar para ver se ele pilota? Então, são essas questões, Kátia, e esses eventos, na verdade, eles são o primeiro momento de interlocução nas dúvidas. E eu acho aí que, com certeza, nós conseguimos partir para algumas, pelo menos, possibilidades, soluções, né? Falando em dúvidas, eu tenho aqui já algumas perguntas. A primeira delas é para o doutor Welfani, que é do Luiz Eduardo, do Hospital Sebamos de Barbacena. Ele pergunta o seguinte: a fila única de UTIs será regulada pelo sistema regulatório hoje em uso? Como prevenir as pressões sobre tal sistema e seus reguladores? Esse é o grande dilema que a Caixa até colocou, Tadari. Eu estou falando porque a gente teve agora nós visitamos 27 estados pelo projeto Todos pela Saúde do Itaú. Tá? Nós fizemos um acordo com o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que a gente implantaria gabinetes de crise nos hospitais, os principais hospitais de resposta de cada estado. Nós fizemos isso nas últimas 3 semanas, 120 hospitais, e qualificamos um pouco a discussão do COI, que era no sentido de trabalhar a gestão desses gabinetes de crise, eu olhando o hospital, vendo a necessidade de recurso ou não. Tá? Porque o projeto tem essa ideia de de poder suprir, em alguns momentos, algum tipo de EPI, alguma coisa que está faltando para esses hospitais. Qual é o grande diagnóstico que a gente tem hoje? Praticamente nenhum estado a regulação de leite está dentro do COI. É uma coisa impressionante isso. Tá? Por quê? E aí eu estou colocando uma coisa que é uma questão conceitual. Tá? Os COIs, da forma que eles foram feitos no Brasil, isso foi seguindo um pouco o que o Ministério da Saúde fez, eles têm uma visão muito mais de vigilância do que de assistência. Tá? Isso é um erro nesse momento. Tá? A gente tem colocado isso, eu já tive essa discussão, inclusive, no Ministério, porque se eu não tiver a regulação dentro do COI, do gabinete de crise do Estado, o nome que se quiser dar, eu não vou conseguir qualificar essa resposta. Então, se eu chego, por exemplo, num estado, vou dar um exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo,
em que eu tenho o município enxergando uma coisa, o Estado enxergando outra, e lá tem até hospitais federais, um não conversa com o outro, eu, com certeza, como é que eu vou até requisitar algum recurso novo se eu não consigo enxergar o recurso que eu tenho na área pública? E esse é um erro contumaz no país. Tá? Raríssimos estados hoje têm aproximação, por exemplo, do município com o estado. Eu dou exemplo, talvez, de Recife, que tem feito um trabalho bom, Pernambuco, mas praticamente nenhum outro estado eu tenho uma aproximação entre... E aí eu não tenho a regulação. Quando eu não tenho essa regulação, eu não enxergo, fica muito difícil fazer esse tipo de requisição, né? Eu gostaria de aproveitar, doutor Welfane, e já trazer a pergunta do Paulo César, do Hospital Haroldo Tourinho de Montes Claros. Ele pergunta o seguinte: se tivermos o agravamento do quadro da pandemia, como já está ocorrendo em outros estados, como será operacionalizada a regulação da ocupação dos leitos de UTIs do SUS com pacientes oriundos de convênios e particulares? Esse é um critério clínico, né? Se a gente tiver um agravamento da situação, isso já está definido. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que ele dá 5 possibilidades que você tem uma escolha feita com critérios clínicos, né? Se isso chegar a ocorrer. O que eu acho que a gente tem que entender exatamente nessa questão da resolução do Conselho é que, por exemplo, em São Paulo, a gente tem acompanhado isso. Há uma negociação em curso, já existem 1.000 leitos comprados, né, pelo Estado, em acordo com alguns hospitais, e que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser feita antes, né? Não pode ser uma coisa que seja intempestiva. Então, esse planejamento, e aí eu coloco de novo, se eu não tiver um gabinete de crise fazendo a gestão diária, tanto dentro dos hospitais, quanto dentro do Estado ou do município, eu não vou fazer isso de forma decente. Esse é um processo de gestão. Tá? E aí eu vou ser intempestivo e isso, com certeza, vai causar muito mais problema do que solução. Inclusive, o Maurício, da Santa Casa de Montes Claros, ele diz o seguinte: muito delicado se falar em fila única, se existe critério, protocolos que devem ser seguidos e, principalmente, se não há estrutura e investimento em determinadas cidades, como é o caso do interior. Será, de fato, esse o melhor e mais justo caminho a seguir? Qual é a opinião de vocês? O que eu coloquei antes. Antes de eu chegar neste ponto, eu tenho que passar por uma série de coisas. Então, eu tenho que pegar os hospitais existentes, eu tenho que transformar o modelo de gestão deles, criar os gabinetes de crise dentro desses hospitais, eles serem capazes de expandir no limite que for necessário. O Ministério hoje ele colocou um recurso para novos leitos, né? Ele está aportando esse recurso e credenciando, para depois eu passar por uma possível expansão dentro desses próprios hospitais com recursos novos. Aí eu concordo que tem que ter um recurso novo. Se a situação se agravar muito por uma questão sanitária grave, aí sim eu vou ter que falar nessa discussão, né, de acordamento para que eu possa usar recursos que são privados, entre aspas. Tá? Então, desculpa, é só porque eu queria fazer um complemento. Essa pergunta do Maurício é excepcional, todas as perguntas são ótimas, mas eu acho que uma coisa que tem que ficar clara. Nós acostumamos a falar, né, a fila única, mas vamos lembrar qual foi a orientação do CNJ. O CNJ recomendou que houvesse um diálogo permanente entre prestadores públicos, privados, poder público, para que nós tivéssemos uma coordenação única de leitos, exatamente para propiciar isso tudo que o doutor Welfane comentou, que é enxergar toda a potencialidade de leitos, porque muitas vezes, num determinado município que ainda poderia estar atendendo uma outra região de saúde, numa situação de colapso excepcional, aquele gestor, de maneira isolada, decide criar um hospital de campanha, né? Muitas vezes sem esse fundamento prévio de enxergar o mapa de leitos. Então, essa expressão fila única, primeiro, é pela ideia de coordenação desses leitos. E segundo, no caso de uma necessidade, porque isso está previsto na Lei 8080, nossa Lei Orgânica da Saúde. No caso de uma situação em que o SUS demande leitos, pode haver requisições dos leitos privados. E para
trabalharmos uma situação prévia, porque se houver requisição, vai ter judicialização, enfim. A ideia é, previamente, enxergar isso tudo que o doutor Elfani comentou, ver esse mapa de leito, acompanhar o crescimento da curva da doença e já buscar esse diálogo, por exemplo, para dizer o seguinte: olha, vamos ver, numa determinada região, eu tenho leito de UTI suficiente para atender o paciente da saúde suplementar que paga pelo seu plano de saúde e ainda tenho, em função do cancelamento das cirurgias eletivas, uma disponibilidade de leitos de UTI privados, que a princípio não estavam no SUS, para serem negociados e aí se integrarem este comando único, essa organização, essa coordenação dos leitos. Então, se uma determinada região de saúde tem 80 leitos de UTI e o gestor já enxergou que está em 75 utilização dos leitos, ou seja, mais de 95% de taxa de ocupação, a lanterna já acendeu há muito tempo. Então, ele já deve, há mais tempo, inclusive, buscar essa rede privada, se for possível, né? Porque tem regiões em que, infelizmente, no nosso país, são realidades e realidades, em que há escassez também na saúde suplementar. Então, vamos entender essa expressão que nós estamos usando, né, de uma maneira mais vulgar, de fila única, como coordenação, comando do Sistema Único de Saúde de uma maneira organizada para mapear a capacidade de atendimento, a necessidade de expansão, o momento em que se aproxima um colapso, porque aí sim, né, Elfani, a gente às vezes critica um pouco as estruturas dos hospitais de campanha, mas se a situação caminhar para um agravamento, infelizmente teremos que lançar a mão deles, sim. Doutor Elfani, gostaria de fazer mais alguma consideração sobre esse tema? Sim, é só colocando isso. Existe metodologia de gestão para isso. É isso que a gente tem insistido. Tá? O que a gente tem tentado implantar exatamente nesses hospitais, a gente está em 120, agora estamos para 180 hospitais, é que tem metodologia de gestão. Tá? Eu preciso gerenciar diariamente, eu tenho que virar a chave do hospital e ele passa a gerenciar diariamente a crise. Assim como o Estado e o município tem que gerenciar também, como a Kátia colocou, o Tadarriro. Ou seja, eu preciso gerenciar, enxergar onde está o meu recurso. Tá? Para que eu não para que eu não tenha decisões equivocadas nesse momento. Porque as decisões equivocadas elas vão levar a situações extremas, mas também elas vão causar mais mal do que bem, inclusive para os pacientes. Tá? Então, a última coisa, para encerrar o tema, eu acho que esse momento de pandemia está nos levando a algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. A necessidade de integração da saúde suplementar com a saúde pública. Nós temos que acabar com essas ilhas de saúde privada de um lado e saúde pública de outro. Sistemas que não conversam. Então, está na hora da gente começar esse debate, está na hora dos gestores públicos chamarem a rede privada, tanto filantrópica como aquela rede com finalidade lucrativa. Nós temos conhecimento demais no nosso país, nós precisamos de compartilhar mais. Ninguém faz gestão isolado dentro do seu gabinete. Ótimo. Doutora Kátia, doutor Elfani, muito obrigada pelas respostas. E a Federasantas conta com empresas parceiras que apoiam eventos como este, o Integra Saúde, que promovem discussões sobre cenários políticos e econômicos, enfrentando no dia a dia dos filantrópicos, que são enfrentados, né, nesse dia a dia. Uma das apoiadoras da Federasantas é a empresa MV. Como você acompanha os indicadores e monitora o dia a dia da sua instituição? Se a resposta for quadro de avisos e o acompanhamento e atualizações das informações são feitos em planilhas de Excel, você precisa conhecer a solução Painel de Indicadores da MV. Com a ferramenta é possível aplicar a gestão à vista, acompanhando em tempo real, através de televisores, notebook, tablet ou smartphone, todos os números de desempenho estabelecidos pela instituição, buscando informações de qualquer sistema, inclusive do Excel. O painel congrega em um único ambiente indicadores, planilhas e gráficos com dados de todas as áreas. E você ainda pode contar com recursos de filtro de dados, personalização de painéis e dashboards,
Emissão de alertas sonoros, visuais e por e-mail. Acesso online a indicadores externos, viabilizando a prática de benchmarking e a facilidade de visualizar os dados em qualquer momento e em qualquer lugar com o aplicativo. Está esperando o quê para ter uma gestão à vista em tempo real na sua instituição? Converse com a gente. As soluções da MV são para todas as instituições, não importa o perfil. E eu gostaria de convidar agora o doutor Tadahiro e a Kátia também para falarem sobre o tema das emendas parlamentares. Doutora Kátia, então, pode ficar à vontade para dar prosseguimento. Se o doutor Elfani, porventura, tiver tempo e puder continuar conosco, eu tenho certeza que muitas das temáticas aqui, ele também pode dar importante contribuição para a gente. Esse formato, né, gente, de bate-papo aqui ao vivo pela internet, a gente tem que ser muito cuidadoso para não transformar o evento em uma aula, né? E nem tenho essa pretensão. Até porque o tema das emendas parlamentares de custeio é um tema extremamente complexo, né? É um tema que ainda precisamos garimpar muito, conversar, dialogar, para que a gente realmente alcance aí os melhores resultados. Mas um ponto eu acho que a gente precisa, sabe, doutor Tadahiro, abordar aqui, é tentar explicar de uma maneira muito breve o que são essas emendas parlamentares impositivas, né? Então, pelo menos nesse primeiro apanhado, eu vou falar um pouco agora, né, depois dessa sua introdução, sobre o que significa essas emendas na área da saúde, especialmente para os hospitais. Nós vamos focar aqui os incrementos, né, de média a alta complexidade, para os hospitais filantrópicos. Mas eu queria só que o senhor, de uma maneira breve para a gente, explicasse um pouquinho o que significa falar emenda parlamentar impositiva. A Kátia, como a senhora disse, o tema por si só, para quem já trabalha nele, extremamente árido, complexo, uma matéria muito delicada, né, no chamado direito financeiro. E eu vou me permitir ser simples sem ser simplório. A gente, para ter essa visão de forma mais contextualizada e muito de forma objetiva, a gente tem que entender o que é orçamento. Essa lógica do orçamento, ele nasce lá na Constituição Federal. Na verdade, a gente não pode pensar no orçamento, que é uma lei, isso é importantíssimo. As pessoas, às vezes, não sabem de onde nasce, de onde é essa gênese. Mas o orçamento é uma lei, e o mais importante, ela não é uma lei sozinha. Ela não é uma lei solitária. Na verdade, nós temos o que a gente chama de sistema integrado de planejamento. E aí, vendo o doutor Elfani, você falando sobre a lógica de gestão, não dá para falar de gestão sem planejar. Existe uma frase até oriental que fala que para o barco que não tem destino, nenhum vento é favorável. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar está bom. E isso tem uma lógica muito introjetada na questão do orçamento, porque o orçamento ele é lógica de planejar, só que é uma lógica de planejar do Estado público em relação à questão dos recursos. Esse sistema, basicamente, eu tenho 3 leis. Uma chama PPA, Plano Plurianual. É quando o Estado senta e tem que pensar 4 anos de uma administração, alocar valores, prioridades, atividades na saúde, assistência social. É uma lógica de pensar nos planos e programas, tanto nacionais, regionais, quanto setoriais. E nisso tudo, essa lei orçamentária, que é o orçamento, ele é chamada a lei de meios. Eu costumo brincar que é a gasolina do carro. Ali que eu dou vida, vez e voz aos programas públicos. Tecnicamente, ontem, numa reunião, foi muito interessante, um prefeito falando o seguinte: não existe ação sem dinheiro. Então, para discutir ação, eu tenho que discutir dinheiro. E, tecnicamente, esse orçamento ele é um balizador do ponto de vista financeiro para o Estado. Daí surge que esse orçamento é o que a gente pode chamar da regra principal do gasto. O que são essas emendas parlamentares? As emendas parlamentares
ela tem uma diferenciação que, apesar de orçamento também o ser, ela nasce de forma diferenciada. No orçamento, o próprio Poder Executivo estabelece lá as prioridades e leva para apreciação do próprio Poder Legislativo, que é aquela separação de poderes, né? Para não ter uma tirania, para não ter um absolutismo, uma arbitrariedade. E essas emendas parlamentares, de forma diferenciada do orçamento, é quando cada parlamentar, cada senador, cada deputado estadual, federal e até os próprios vereadores, eles estabelecem qual o valor que ele, parlamentar, ele quer agregar tecnicamente a esse orçamento para que elas sejam utilizadas. Então, na verdade, uma emenda parlamentar, ela é uma forma legal, legítima, constitucional, de agregar valores direcionados pelos parlamentares para atender de forma correta. Política de saúde, não política na saúde. Perfeito, doutor. Desculpa, Kátia, eu te interrompi, eu ia te chamar justamente para saber se você gostaria de fazer alguma pergunta. Pois é, na verdade, eu quero até anunciar aqui para os nossos hospitais que depois de longos meses aí de dedicação, eu vou falar garimpo mesmo, viu, Tadario? Foi um verdadeiro garimpo, porque a matéria do direito financeiro, a matéria de orçamento público já é complicada. Trazer isso para essa realidade do nosso sistema único de saúde em relação aos hospitais que atuam de maneira complementar, né? Vamos explicar. Aqueles hospitais que não são públicos, como os nossos filantrópicos, são instituições privadas, mas que são demandadas para atuar neste formato complementar, integrando o sistema único de saúde. De longa data, infelizmente, nos mais de 25 anos, a gente nunca teve uma política, de fato, que enfrentasse as necessidades de custeio destes hospitais. Nós tivemos inúmeras portarias, programas, até políticas, mas dizendo o que seria o papel de um hospital dentro do Sistema Único de Saúde. Mas jamais tivemos uma previsibilidade do que significa o custo desse hospital para atender a todas as exigências que saem a todo instante do Ministério da Saúde, das Secretarias de Estado, das Secretarias Municipais de Saúde. E adotamos, no decorrer desses anos, uma lógica de remuneração destes hospitais, essencialmente com base numa tabela que se chama Tabela Nacional de Procedimentos. Então, para quem não é da área da saúde, é até engraçado ouvir isso, né? Porque, normalmente, quando o poder público precisa do particular para prestar um serviço, ele faz um edital, vai promover um procedimento licitatório para escolher, dentro das propostas apresentadas, qual seria, né, a melhor proposta do ponto de vista financeiro, técnico. E com os hospitais, a coisa acontece de uma maneira muito estranha, porque, primeiro, o Ministério da Saúde dita todos os requisitos técnicos, tudo que é necessário que as instituições tenham para elas terem, primeiro, uma habilitação para poder atender no SUS. E depois, com toda essa lógica não discutida, esse preço não é proposto pelo hospital. Esse valor vem pré-determinado num tabelamento, né, coisa que já não devia mais existir no nosso país. Mas eu creio que a lógica da lei não era congelar os valores dos serviços, mas era dar parâmetros do que seria a cobertura dentro do SUS para garantir a universalidade e o custo médio desses serviços, exatamente para que a gente não tivéssemos instituições de fachada, né, ou instituições que a cada dia dilapidam seus patrimônios, porque se o serviço de saúde custa R$500 e eu estou recebendo 200, qual que é a mágica? Ou é quebrar a curto e médio prazo, ou é se endividar até o momento em que a insolvência ou a falência vai acontecer. E aí, dentre esse cenário, né, que nunca foi debatido com profundidade, nunca foi dado às instituições essa oportunidade, e o Ministério da Saúde nunca conseguiu avançar nessa definição realmente de uma tabela que trouxesse parâmetro em custo médio real dos serviços, vieram as emendas parlamentares impositivas. Impositivo devia ser tudo no orçamento, né, Tadario? A não ser que houvesse alguma mudança de curso, como que a gente está vivendo agora diante de uma pandemia, que aí sim se justifica mudar todo um planejamento prévio realizado. Mas, enfim, através dessa dinâmica que as emendas constitucionais agregaram à Constituição Federal,
foi dado ao parlamentar a possibilidade e a garantia de que aqueles recursos que ele indicasse para serem executados, que eles efetivamente acontecessem. E com isso, o IPEA, inclusive, trouxe um estudo muito interessante há pouco tempo, dizendo que a gente teve um crescimento expressivo. Só para você ter ideia, no ano de 2017, 2018, a gente atingiu em torno de 9 bilhões de reais de emendas parlamentares na saúde. Então, se a gente for pensar que o Ministério da Saúde aplica, em média, 120 bilhões, né, Tadahiro, ainda sem esquecer a questão dos restos a pagar, o descumprimento aí de muitas rubricas, mas é um valor extremamente considerável, quase que nós atingimos aí 10% de todo o orçamento do Ministério da Saúde para emendas parlamentares. E o fenômeno que a gente tem acompanhado, Tadahiro, é que os gestores públicos contratantes, que aí é outra confusão do SUS, né? Alguém fala, em tese, quanto custa, nunca fez estudo para dizer quanto custa, nunca cumpriu o artigo 26 da Lei Orgânica da Saúde, e lá na ponta o gestor contratante fala o seguinte: não, pensando bem, se vem um recurso adicional, eu quero serviço adicional. Só que nós estamos falando de um contrato de décadas, sucessivos contratos formalizados nas últimas décadas, que não respeitam uma garantia básica da Lei 8666, que é a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Agora, se fosse eu, Kátia, falar isso, eu acho que não teria tanto valor, não. E para isso, a gente, nesse parecer que nós elaboramos e que ficará disponível aí para todos, nós garimpamos uma série de informações oficiais do Ministério da Saúde para os seus órgãos, né, de controle especial, a Controladoria Geral da União, em que é a primeira vez que eu leio um documento em que o próprio Ministério da Saúde diz que, primeiro, a tabela não remunera, existe um grande déficit de custeio em relação a essa tabela, que ele próprio, né, deveria ter a obrigação de bancar de maneira adequada. E, além disso, mesmo se ele estiver diante de uma situação de custo real, porque ele informa que em algumas situações que a gente tem que entender melhor, porque para alguns e não para todos, em algumas situações o Ministério banca 70% do custo, jamais o custo integral, na lógica tripartite, ou seja, eu banco 70% e o restante deve ser objeto de rateio entre os gestores. O que a gente percebe, Tadahiro, é que essas emendas parlamentares seriam fundamentais para a gente buscar, mesmo que provisoriamente, né? É uma triste realidade, falando, não, mas o gestor vai então equilibrar o contrato provisoriamente? Equilibrar nunca é melhor, né? Ou seja, não tentar minimizar os danos que esse desequilíbrio provoca para os prestadores aí que não conseguem repassar os tributos, não conseguem manter em dia as obrigações trabalhistas. Será que esse recurso não deveria ser prioritariamente, vamos falar de novo da questão das prioridades, né, dos planejamentos. Primeiro eu tenho que buscar equilíbrio daquela instituição. Se eu atingir equilíbrio e as emendas forem bem utilizadas com essa finalidade, aí sim eu posso conversar com esse prestador e falar, olha, se atingir um ponto de equilíbrio, vamos tentar fazer mais serviços, se existir demanda, né, para mais serviços. Então, isso é algo que nos angustia muito. Eu sei que para o gestor público contratante é algo complicado, mas eu acredito que nós não podemos, aí voltamos à questão do desperdício de recursos públicos, nós não podemos impor a mesma lógica perversa do subfinanciamento, querer que se faça mais com base em valores subfinanciados, porque a conta disso vai ser um endividamento cada vez maior das nossas instituições. E como eu estou dizendo, os recursos agora de emendas parlamentares de custeio não são inexpressivos, né, Tadahiro? Como é que você vê isso, Tadahiro, em relação aos nossos gestores públicos contratantes? Kátia, é uma questão, e até rememorando aqui, é a primeira vez que eu te conheci, foi num debate na Assembleia Legislativa de Minas, exatamente dessa questão. Não vou falar a data não, porque não é bom expor a idade de ninguém, mas eu costumo falar o seguinte: existe um equívoco de premissa. Qual que é o equívoco de premissa? Desconsideração do que você falou dos custos reais, dá início a uma relação que ela já é deficitária. Se eu tenho um custo de 10 e eu vou te remunerar, né? Se você tem um custo de 10, eu vou te remunerar por 8, a relação ela começa equivocada. E essa relação deficitária, o pior, é que ela acumula, ela vira dívida. Quando ela vira dívida, nunca fecha a conta. A questão não é nem de entendimento, é de uma matemática muito simples.
E daí é uma questão que aí é importantíssima essa relação das emendas parlamentares, que desde a primeira vez que eu vi, eu sempre achei muito estranho, da seguinte forma: o hospital é importantíssimo, e aí é uma fonte cada vez mais apropriável, legal, constitucional, dessa emenda parlamentar. E aí é importantíssima a visão que você já passou. A emenda parlamentar, ela deveria ser um plus. E a emenda parlamentar não é um plus. A emenda parlamentar, ela vem para cobrir um déficit. Ela vem para ser um minus. Olha que troço mais louco. Ou seja, ela vem, na grande maioria das vezes, que é uma finalidade, desculpa o termo, de cobrir um rombo, um buraco, que a própria gestão, e aí você falou aí com propriedade, eu discutindo com a Blenda, que é uma técnica do Conasense, que eu acho que você conhece, a primeira dificuldade do poder público é ter uma política para apropriação dos próprios custos. Quando eu tenho uma dificuldade ou uma impossibilidade de apropriar custo, eu jamais vou poder te remunerar da forma correta. E aí vai lá artigo 26, vai lá tabela de procedimentos, que quando mal reajustado, mas eu costumo falar, me desculpa aí, até da área médica, que quando você pergunta como vai o paciente, que ele está estável e a situação dele é quase a morte, então eu acho que a estabilidade não está muito bem. Tecnicamente, qual que é a dor de cabeça? Essas emendas parlamentares, como elas nunca vêm para fazer esse plus, na maioria das vezes, me desculpa o termo, a analogia, virou o cheque especial da manutenção da própria entidade filantrópica. E ainda lembrando, né, uma certa inversão, o filantrópico e o sem fins lucrativos, que é o complementar, como poderia ser também os privados, ele é muito maior do que o próprio público. Se eu tirar o complementar, o público não existe. Ele não consegue se capacitar, ele não tem capacidade instalada de ser atendido, mas na hora da remuneração, infelizmente, ainda o desenho é esse, nós temos uma discussão pesada ainda nessa questão do custo efetivo, e a partir daí, uma questão que eu sempre falo, que às vezes não é entendida pelos gestores, que acham que a emenda parlamentar ela é um bypass na gestão. Porque a emenda parlamentar, em algumas situações, ela é destinada direto para um hospital que nem o próprio gestor municipal, estadual, sentou e fez algum tipo de contratação, até de contratualização com a entidade. E aí aquela dificuldade, né? Que ao invés dessa emenda, desse valor da emenda, que é essencial, hoje em dia, me desculpa o termo, mas é o cheque especial dessas entidades, se ela não vier, o poder público de per si, ele não vai ser autossuficiente, não vai existir equilíbrio econômico. E aí, para finalizar, uma questão que eu tenho falado muito, é questão de postura, que eu acho difícil, às vezes, na administração pública, mas eu tenho que pensar de duas formas. Eu tenho essa postura reativa, que vai ser quando o problema acontecer, eu vou lá e resolvo. É bom, mas eu preferia uma outra que seria ótima, que é a postura proativa. É evitar do problema acontecer. Se eu consigo sentar, se eu consigo discutir, se eu consigo apropriar esses custos, e eu tenho essa remuneração, tecnicamente, aí essas emendas elas vão ser esse plus para ter aí o incremento. Como você disse, na verdade, como é que o gestor analisa? E aí a questão de direito financeiro, de administração pública. Veio um dinheiro a mais para o hospital, eu quero saber se o hospital cumpriu tudo que ele cumpriu, apesar de eu não ter a quantidade financeira necessária, e aí eu vou te cobrar fazer mais, quando, na verdade, esse dinheiro veio para fazer o mesmo. Isso que é a grande dificuldade do ponto de vista de gestão e de financiamento, né? O Leonardo Seixas, do Hospital Santa Rosália, de Teófilo Otoni, ele traz, inclusive, uma pergunta para a Kátia. O pagamento de pessoa jurídica, como médicos, se enquadraria na vedação legal para o pagamento de despesas de pessoal pensada pelo Constituinte para o poder público? Há abrangência, por analogia, aos filantrópicos? Leonardo, te agradecer por essa pergunta, porque é um tema absolutamente relevante. Tadahiro, por favor, me ajude, sabe por quê? Arrumou-se uma confusão nos últimos tempos em que o poder público coloca o privado na mesma cadeira que é dele.
né? Ou seja, o privado ele é contratado para prestar serviços, ele não se confunde com a administração pública. E a vedação de pagamento de recursos de emendas individuais, parlamentares, para o gasto com o pessoal é de ente público para ente público. Isso está focado na lei de responsabilidade fiscal, porque aquele município, aquele estado que não tem suas contas organizadas e que não consegue pagar sua folha de pessoal e depende de emenda, já é um sintoma de que as coisas não andam muito bem, né, Tadario? Então, as emendas parlamentares, quando elas vêm com destinação para os nossos hospitais filantrópicos, elas vêm para integrar o contrato de prestação de serviços, né? E aí é o debate que a gente está fazendo. Elas vêm para integrar, para bancar a integralidade também do custo daquele serviço, ou se esse custo já está equacionado, para talvez investir no custeio ainda, né? Eu falei investir, mas é para melhorar o custeio, ampliando metas de qualidade. Por exemplo, às vezes a gente pode gastar um recurso de emenda para melhorar, para monitorar melhor alguns indicadores de qualidade, investir num software, implantar, né, sistemas de treinamento, organização da instituição. Mas essa vedação, e isso a gente explica também no parecer, por isso que eu gostaria muito que vocês lessem esse parecer, para a gente acabar de uma vez por todas com essa mistura que tem se feito, né? Desde o nosso marco regulatório, né, Tadario, para as instituições do terceiro setor, a lei deixou, inclusive, muito claro que essas instituições, quando apresentam seus projetos para o poder público, elas podem, inclusive, deduzir nesses projetos os custos com encargos trabalhistas, inclusive com demissões. Então, a vedação de não pagamento de pessoal, gente, vamos frisar isso, é para o ente público. O recurso que integra o contrato de prestação de serviços, ele integra o conceito de remuneração e dá ao prestador a liberdade para utilizar o recurso a fim de atender às obrigações previstas em contrato, né? Tanto as metas físicas quanto as metas de qualidade. Excelente, Kátia. Eu gostaria de incluir uma questão aqui do Augusto, da Santa Casa de Patrocínio, para o doutor Tadario já englobar tudo, né, no seu comentário. Ele diz o seguinte: considerando o cenário atual, qual a melhor forma de se aplicar os recursos das emendas, tendo em vista as dificuldades financeiras causadas pela Covid-19 e já pensando na prestação de contas, para que as instituições não enfrentem possíveis questionamentos quanto à improbidade administrativa? Essa é a questão dele. A pergunta pode parecer simples, mas a resposta é para lá de complicada. Primeira questão aí, obviamente, ratificando tudo que a Kátia falou, que é uma confusão, Kátia, que você sabe muito bem, que o próprio gestor faz essa confusão às vezes. A vedação é porque está no texto constitucional e fazem uma vinculação até cartesiana, mas cheia de sofisma, cheia de equívoco, que como veda pagamento pessoal com emenda, o terceiro, ou esse prestador que você colocou aí com propriedade, né, Kátia? Eu também estou vedado. Não, essa vedação ela é explícita para o poder público, primeiro, porque a emenda pode ir só para o poder público. E segundo, essa resposta eu acho que fica mais clara se vocês lerem a entre aspas, emenda 105, a emenda complementar 105, ela deixa claro da vedação, né, daquelas transferências especiais, no pagamento de ativo, inativo e pensionista. São terminologias da administração pública. Então, quando o recurso é repassado do gestor para o prestador, e a Kátia colocou com muita propriedade, ele está fazendo um cumprimento lá, que pode ser lógica convenial ou de contrato, e aí, naquela relação estabelecida entre os dois, é que eu tenho que me pautar naquele gasto. Resumindo, não existe essa vedação. Com relação à pergunta que a Elis apresentou, uma coisa que é importantíssima, essa questão das emendas, a questão, às vezes, de convênio, eu costumo falar que existem algumas ditaduras da forma, e aí, sendo administração pública, essa ditadura, infelizmente, ela é tida como, ou felizmente, como princípio da legalidade, né, que eu tenho que observar. A regra é o seguinte: não é um dinheiro a fundo perdido. Esse dinheiro tem uma finalidade, ele tem uma aplicação. Então, a primeira regra para evitar qualquer dor de cabeça é saber a fonte,
para o que ele veio e qual é essa destinação. Nós sabemos que mesmo os recursos que são diretamente destinados para as entidades, unidades hospitalares, filantrópicas ou sem fins lucrativos, na maioria das vezes ela tem um procedimento, ou vou chamar um protocolo, na lógica dessa forma de repassar. Cai no fundo municipal e estadual e depois ele chega até o próprio beneficiário, que é o prestador. Então, quando um parlamentar estabeleceu lá que eu quero beneficiar Santa Casa lá de Patrocínio, de Uberlândia, de Belo Horizonte, ele, na maioria das vezes, ou para não falar sempre, ele já dá uma certa destinação desses valores e que o beneficiário, lá no cumprimento especificamente do regramento dele das atribuições, ele já tem que preocupar em relação à utilização. A prestação de contas, prestar contas, é porque eu não tenho liberalidade do recurso. Isso é importantíssimo. Só se presta contas quando o recurso não é meu. O recurso é de terceiros que entra na minha apropriação para uma utilização. Esse dinheiro ele tem lá uma finalidade. Então, toda vez que eu tiver a preocupação, e na verdade tem que ser sempre, ela tem que ser uma constante, entre a utilização desses recursos com a origem, com a finalidade que já vem atrelada, porque ela não é uma doação, ela não é uma liberalidade, tecnicamente eu vou estar minimizando os riscos. De forma alguma eu elimino, nada elimina risco, mas eu posso fazer tudo para minimizar. Quando eu uso de qualquer forma, é que eu vou estar potencializando os problemas. Então, tecnicamente, para evitar, principalmente ele usou um termo aí, é ruim de ouvir esse termo, que às vezes já deve ter tido essa dor de cabeça, de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, tudo que vocês pensarem, ela entra lá na lei de 1992, e uma delas é gastar de forma indevida. E aqui nós não estamos falando de roubo, não estou falando de corrupção, não estou falando de desvio de recursos. Então, é importante fazer esse viés entre a origem, a finalidade e a utilização específica, para que, nesse contexto, ele não tenha nenhuma dor de cabeça. E chegou mais uma pergunta, que agora da Jerusa, do Hospital Beneficência Portuguesa. Ela diz o seguinte: secretários da saúde se defendem sobre a tabela defasada em contrapartida das imunidades tributárias. O que a doutora Kátia pensa sobre isso? O bom é que a Kátia também agora não precisa mais pensar sozinha, né? Nós tivemos aí um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que nós aguardávamos aí desde 1999, em que o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que essas lógicas atuais de contrapartida, de exigências estabelecidas para se ter esse suposto escambo, né, em relação à imunidade tributária, né, ou seja, muito gestor acha o seguinte: você é obrigado a receber por um preço deficitário porque você tem imunidade tributária. Isso tem amparo legal algum, isso é uma situação de absoluta ilegalidade, de afronta à Constituição, e agora é o STF que está dizendo isso claramente. Né? Nós tivemos aí essa decisão que entendeu que matéria relativa à limitação, né, ao poder de limitação de tributar do ente público, tem que ser por meio de lei complementar. Inclusive, tivemos um julgamento agora, há menos de 2 semanas, envolvendo uma confederação da área de educação, e a OAB está discutindo uma ação importantíssima para a gente, e que está para sair a qualquer momento julgado, em que vários dispositivos da lei, já da nova lei, nova desde 2009, 2101, foram declarados inconstitucionais. Então, esse argumento não tem qualquer valor jurídico e deve ser rechaçado. Agora, Tadahiro, eu queria só fazer um complemento, que eu acho que na linguagem do mineiro, é o pulo do gato, que a gente precisa comentar. Eu tive acesso, né, a um documento público, a um parecer do CNU, né, que é o órgão aí de uniformização de entendimento da AGU, CGU, e foi muito interessante, porque no final de 2019, eles deixaram claro que as emendas impositivas vinculadas naquele percentual de 0,6% da receita corrente líquida da União possuem uma natureza sui generis, porque, segundo eles, perderam a característica de transferências voluntárias, são transferências obrigatórias. E aí a gente vai lá e encontra amparo também na Lei de Responsabilidade Fiscal, na lei complementar que regulamenta, né, o que são as ações de serviço de saúde, a 141.
E para isso, Tadahiro, eu entendo que a gente tem uma verdadeira transformação dessa questão dos gastos. Se são recursos de natureza de transferência obrigatória, uma das coisas que o gestor público tem que entender é que ele vem exatamente para complementar custeio, né? Pense bem, eu vou deixar aqui essa polêmica para um próximo debate nosso. O gestor público tem um contrato com a instituição hospitalar. Eu tenho que partir da premissa de que esse contrato está dentro da Lei 8.666 e que tem a garantia do equilíbrio econômico-financeiro. Se agora eu tenho uma transferência por meio de uma emenda parlamentar impositiva, que tem natureza de transferência obrigatória, o gestor vai fazer um convênio para fazer um plano de trabalho que o objeto dele e os gastos se confundem com o próprio objeto do contrato formalizado. Ora, os gestores estão fugindo, Tadahiro, da lógica de não promover o incremento desses recursos dentro de uma única relação contratual, com vistas a dar clareza. O TCU, inclusive, disse isso, né? O TCU disse, a emenda parlamentar de custeio, ela pode ser gasta, sim, para complementar as necessidades em função do déficit de repasse com base na tabela SUS. Só que tem que ter informação, né? Ou seja, gestor público e hospital tem que, juntos, apurar realmente o preço desse serviço. Se não for possível trabalhar com preço, trabalhe pelo menos com o custo, né? Os custos diretos e indiretos, e a partir disso, implemente aquele recurso dentro do contrato e, se for possível, aí sim, se equilibrar, a gente incorpora serviços. Porque talvez o que a gestão não está entendendo é que, primeiro, transferência obrigatória por meio de convênio paralelo a contrato e financiando muitas vezes a mesma coisa que está dentro do contrato com nome diferente. Se eu gostasse de judicialização, a coisa mais simples era eu descaracterizar esse convênio e dizer que ele é um termo aditivo ao contrato, né? Então, eu acredito que a gente precisa evoluir muito nisso. Os nossos gestores públicos precisam nos ajudar, né, Tadahiro? A gente não quer aqui trazer um ônus excessivo para os gestores públicos municipais, porque a gente sabe o que eles têm passado. Mas se nós não tivermos uma demonstração dessa questão dos custos reais, da base, de maneira ascendente, para que a gente mobilize o Ministério da Saúde, as coisas não vão acontecer. E mais, né? Se o Ministério da Saúde sabe que ele não repassa o valor suficiente, por que até hoje a gente não teve uma portaria, o nome que for essa norma, para dizer o seguinte: a tabela SUS banca 50% do custo real. Aí nós precisamos da Comissão entre Gestores Tripartite, né, Tadahiro, para falar o restante da conta fica com quem? A emenda parlamentar consegue cobrir os outros 50%? Então, ou seja, atrás de uma omissão a gente vê outra, né? Porque além de não estabelecer o valor adequado, ainda não deixa claro para todos os nossos hospitais o que significa aquele custeio, até para que o gestor público lá na ponta tenha condições de dizer 50% restante sozinho eu não dou conta. Aí sim, nós vamos caminhar até para uma judicialização, para a gente entender realmente aí qual é a cota parte de responsabilização de cada gestor público no financiamento hospitalar. É isso, pessoal. Muito obrigada, viu, Kátia, doutor Tadahiro também, doutor Welfane, muito obrigada por essa noite, por estarmos aqui juntos, né? Eu gostaria de agradecer também as empresas parceiras novamente, a SP Data, a Getsi, a Tech Tools Venture, IMV, First, Banco Sicoob também. Não adianta insistir. Podem falar que são modernos, tecnológicos e até revolucionários, mas são todos iguais. É hora de fazer diferente. Não ser apenas um cliente, mas um cooperado e participar dos resultados. Escolha a Credicom, uma instituição financeira onde quanto mais você usa, mais dinheiro recebe de volta. Porque diferente mesmo é dividir os ganhos com você. Antes de encerrar aqui, pessoal, eu queria fazer só uma correção, um agradecimento à Gesti. Então é isso, eu gostaria de dizer também que haverá um guia de emendas parlamentares feito pela Kátia, disponível no site da Federaçantas, e eu gostaria de pedir que as pessoas se inscrevam agora mesmo aqui no canal da Federaçantas, né?
porque assim vocês podem ser notificadas de todos os vídeos da federação e conseguem acompanhar os outros episódios do Integra Saúde também. Eu já quero convidá-los para a próxima live, vai ser no dia 27/5, 27 agora, e vai ser sobre o valor da saúde, também às 18 horas. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos e até a próxima quinta. Elis, deixa eu só fazer um agradecimento. Claro! Com uma figura que marcou muito a minha história, Dr. Carlos Eduardo, nosso Ferreirinha aqui com a gente, fazendo comentários aí muito interessantes, como sempre, muito lúcido, né, Dr. Carlos Eduardo? Tivemos aqui a participação do Sérgio Dias Henriques, da Mara Pimentel, da Jaqueline Fragas, do nosso Gonçalo de Abreu Barbosa, do Volney, do Antônio César, enfim, todos os nossos amigos aí firmes com a gente. Doutora Elfane, esse assunto da tabela SUS eu ainda quero te ouvir, hein? Fica para a próxima. Excelente. Obrigada, pessoal, e até a próxima quinta.